palavras que Deus tem usado os nossos pastores, pastor Bruno, pastor Silvio, pastor Daniel. Eu comentava aqui pela manhã que de todas essas mensagens que preencheram o meu coração, Deus tocou muito no meu coração quando o pastor Daniel trouxe uma mensagem onde Deus nos provocou como igreja, como família Relevância, que nós deveríamos ter cuidado ao expor os nossos irmãos. Tome cuidado com a nudez do seu irmão. Ele trouxe uma mensagem bíblica justamente isso. Porque muitas vezes nós olhamos para nós, ou olhamos para aquilo que acontece ao nosso redor, e parece que é só as pessoas que erram. O erro do meu irmão é mais latente, é mais evidente, eu não erro. E sabe, irmãos, Deus tem nos disciplinado como igreja. Eu sinto isso, essa direção do Espírito Santo de Deus aqui, amém? Deus tem buscado uma comunidade que realmente tenha relacionamentos fortalecidos. A gente acabou de falar aqui do Reset. O pessoal que integra a comunhão, o pessoal de conexão, gente, é uma equipe assim, uma bênção esses irmãos, né? Então a gente tem oportunidade de caminhada, sabe, de servir. E aí, pensando em tudo isso, eu fui assistir o The Chosen, como alguns de vocês. Quem é que está acompanhando The Chosen? Os escolhidos. Poucas pessoas, né? Não substitua a leitura da Bíblia por assistir o The Chosen, tá bom? The Chosen é inspirado na Bíblia, mas não substitui a tua vida de disciplina, de leitura da palavra de Deus, de entender como acontece. Mas é interessante que uma das cenas que marcaram meu coração aqui nas últimas edições, e é uma cena que Deus me deu o direcionamento para a gente compartilhar hoje aqui como igreja. Foi uma situação envolvendo os discípulos, envolvendo Tiago e João. E esse texto bíblico está no Evangelho segundo a Marcos. Abre a tua Bíblia, conecta no teu smartphone, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo de 35 a 45. E é justamente o texto, ele é intitulado como Pedido de Tiago e João. Eu quero pensar com vocês nessa noite, irmãos, como igreja, sobre o paradoxo de servir. A Bíblia como um todo, ela nos ensina diferentes e inúmeros paradoxos, né? Algo que a gente pensa que tem que ser de uma forma e de outra. Jesus diz, olha, quando alguém bater na tua face, você vai e bate também, é isso? Não, ele diz o seguinte, cara, dá outra face. Quando você quer ser grande, seja pequeno. É assim que as coisas acontecem. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. E Jesus traz um ensinamento aqui nesse texto a respeito do servir. Eu quero entender que o Espírito Santo de Deus tem muito a nos ensinar, ou a fortalecer a nossa jornada, irmãos, que nós temos caminhado aqui servindo uns aos outros, servindo com os nossos dons espirituais, e que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando no teu coração nessa noite, amém? Para que você entenda do Senhor aquilo que o Senhor espera no teu servir numa comunidade relevante, numa comunidade que quer fazer diferença, como a gente tem procurado fazer, mas tudo sempre para glorificar a Deus, amém? Que o Espírito Santo de Deus realmente te faça a pensar e a tomar uma decisão diferente aqui nessa noite. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus te incomode. E eu creio que em nome de Jesus, você vai sair daqui nessa noite ainda mais disposto em servir. Ainda mais disposto em colocar em prática o dom que Deus deu, o dom espiritual para aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você aceitou o Senhor Jesus, você tem um dom. E se você não tem colocado esse dom para edificar a igreja, Paulo ensina isso aos Coríntios, edificar a igreja e glorificar a Deus, agora é o momento de nós virarmos a chave, e o Espírito Santo vai fazer isso no teu coração, em nome de Jesus. Essa é a noite de quebrar todo o paradigma, toda barreira, toda tristeza, e até mesmo, querido, toda ferida. Talvez você tenha servido, tenha caminhado, você veio de outras comunidades, onde o servir era um servir sobre a imposição, sobre a imposição de uma liderança. Então que o Senhor sare, cure as feridas nessa noite, em nome de Jesus, e você saia daqui renovado, disposto a servir o Cristo, que morreu por mim e por você, mas ressuscitou, e está vivo e está aqui nessa noite, amém? Diz assim o texto bíblico: nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, nós queremos que nos faça
o que vamos te pedir? O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou-lhe Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nós assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? E eles disseram: podemos. Responderam eles. E Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Aí Jesus fecha com essa palavra que realmente nos incomoda e traz ensinamento para a nossa vida nessa noite. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Amém, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo teu mover até aqui. Até aqui o Senhor nos trouxe, ó Deus, na direção do teu Espírito Santo. Até aqui o Senhor nos elevou, ó Pai, num ambiente de adoração, onde nós nos quebrantamos, expressamos a nossa gratidão ao Senhor, declaramos até que eu não quero sair daqui. E realmente esse é o nosso sentimento. Como é bom estar, ó Deus, nos teus tabernáculos, assim como diz o salmista. Mas Pai, nós estamos diante da tua palavra que é viva, que nos instrui, que gera em nós, ó Pai, a mudança, que nos quebranta. Então agora, diante da tua palavra, ó Pai, primeiro eu reconheço a minha pequenez. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de nós, mas que o teu Espírito Santo, tão somente Ele, o Consolador, nos faça entender aquilo que o Senhor separou para as nossas vidas. Tira agora toda a barreira, ó Pai, de distração, que permaneçamos, ó Pai, com o nosso coração aberto, e que o Senhor nos dirija, ó Deus, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Paradoxo do servir. Queridos, o interessante é que quando nós falamos de servir, eu quero fazer aqui um pouco uma análise, né, do que é uma realidade que permeia todos nós. Todos nós gostamos de ser servidos, certo? Sim ou não? E no Brasil, o Brasil é muito grande, né? Eu falava isso pela manhã, nós temos culturas de prestação de serviços muito diferentes de um estado para outro. Se você viaja de um estado aí, eu teve a oportunidade, né, de viajar do Oiapoque ao Chuí, ou etc. A cultura local, a forma com que as pessoas, né, se tratam entre elas. Às vezes, a forma com que você é tratado numa cidade, você acha que alguém foi mais ríspido com você, mas é uma cultura local. A gente tem que entender. Mas o paulista, ele bate no peito, né, ele se regozija e fala: olha, aqui nós temos o melhor padrão de qualidade. Nos restaurantes, nos serviços, né? Eu creio que você já deve ter escutado isso. Talvez seja porque a gente também tem um público exigente e etc. Mas eu quero me atentar ao fato de que todos nós gostamos de ser bem servidos e bem tratados. Existe uma cultura, sabe, de reconhecimento. Nós queremos ser valorizados, nós queremos receber um movimento de gentileza, não é isso? Num tempo propício que nos agrade, que nos eleve até mesmo a nós nos sentirmos bem. E às vezes ser bem tratado até, às vezes a gente interpreta mal no sentido: poxa,
eu estou me sentindo bem aqui, né? Eu tenho um certo poder neste momento. E aí às vezes você se depara aí quando você está em algum lugar, pessoas até tratando mal, né? Um atendente, um garçom, tremenda ignorância, né? Porque poderia estar tratando bem, mas de uma forma muito sutil, às vezes nós exercemos poder até quando nós estamos sendo servidos no ambiente onde nós estamos. Deixamos externar um reizinho que tem necessidade de governança que está dentre nós, algo que vem da nossa natureza humana pecaminosa. Eu quero fazer algumas perguntas, 2 perguntas para a gente voltar para o texto. Qual é a cultura de servir que nós temos exercitado nas nossas relações? Qual é a cultura? A cultura de ser servido ou de servir? Qual é a cultura quando você chega num ambiente? A cultura de você primeiramente ser servido com um bom dia, ou de você servir alguém com um bom dia e com um sorriso? Coisas sutis das relações do dia a dia. Até aquele porteiro lá que você acha que ele é mal-humorado, né? Qual é a tua cultura de servir e ser servido? Uma outra pergunta que vem muito de encontro com essa reflexão: quais são as reais motivações, e aí eu trago para nós, para o ambiente de igreja também, para o servir. O que te motiva a servir aqui na nossa igreja, no Relevance? Quais são os sentimentos que estão ali bem presentes no teu coração, as suas convicções que te motivam a servir? E o interessante é que Tiago e João, em algum momento, desde a caminhada, já caminhavam há 3 anos, muito de perto com Jesus. Qual é o cenário desse texto que nós acabamos de ler? Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava ensinando, compartilhando praticamente os seus últimos ensinamentos com os seus discípulos. Aquilo que ele tinha que compartilhar ali realmente no tete a tete, no pessoal, no 1 a 1, no compartilhar. E o texto bíblico diz um pouco antes que Jesus estava dizendo a eles o seguinte: olha, cabe ao Filho do Homem entrar em Jerusalém. Cabe ao Filho do Homem entrar em Jerusalém, ser cuspido, ser maltratado, ser açoitado, ser crucificado, mas Ele ressuscitará no 3º dia. Essa era a essência de relacionamento e de compartilhar, que Jesus estava ali tocando essa conversa com os seus discípulos, mas parece que eles ainda não estavam entendendo. Outros evangelistas, Lucas tal, entra um pouco mais de detalhe, que diz que nesse texto Tiago e João não estavam sozinhos, estavam com Salomé, sua mãe. Tiago e João eram primos de Jesus. Talvez aí, primeiro caso de quase nepotismo, né? Senhor, arruma um cargo para mim à sua direita e à sua esquerda, na hora que você estiver na glória. Alguns dizem isso. Quais eram as reais motivações que motivaram esses 2 discípulos a pedirem um local à direita e à esquerda do Senhor Jesus? Isso aconteceu com eles, a gente não tem esse risco, certo? Irmãos, é interessante que em algumas nações e algumas culturas, ao estar à esquerda, à direita, ainda prevalece muito no ponto de vista realmente de autoridade e de hierarquia, né? Eu fui na China 2 vezes, devo ir na China agora em junho novamente. E quando a gente vai para lá com uma comitiva da empresa, se o meu chefe vai, ele vai sentar à esquerda ou à direita de quem é o maior chefe da comitiva que nos recebe. Na última ele não foi, eu sentei à esquerda lá do maior chefe de lá e outro amigo à direita. E o interessante é que na cultura do chinês, no compartilhar da mesa, o maior na hierarquia que está lá serve os 2 da hierarquia que está sendo recebida. Nesse contexto não é muito bom que se imagine na cultura chinesa, a gente não sabia muito bem o que estava comendo. Mas o que eu quero lembrar aqui é o seguinte, que dentro de uma cultura, o estar à esquerda, à direita, é uma questão hierárquica, é uma questão que eleva aquelas pessoas a uma posição diferente aos demais que estão à mesa. Isso é comum em outras culturas também. Ou seja, você é servido, você tem um destaque na mesa. E o que me parece é que Tiago e João entendiam que, talvez até pelo fato de serem parentes próximos de Jesus, eles tinham direito disso.
E esse era o cenário. Jesus estava a caminho de Jerusalém, momentos tensos, momentos de espiritualidade, momentos de que eles precisavam estar unidos em oração e em intercessão, mas ainda existia uma dúvida na cabeça dos discípulos, em que eles meio que não entendiam quem eram cada um deles. E se a gente for olhar no Evangelho de Lucas 9, 46 e 48, fica muito latente isso, e a Bíblia diz isso. Diz assim o texto bíblico, o Evangelho segundo Lucas 9, 46 e 48. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior entre eles. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então disse a eles: quem recebe essa criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Queridos, posições de destaque. Existia uma dúvida ainda ali, confusa, na cabeça dos discípulos, de entender pela caminhada, talvez quem poderia ter ali, né, uma condição melhor a ser visto com Jesus. E esse texto, né, Jesus começa a falar com eles, diz o seguinte: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E aí Jesus diz a eles o seguinte: olha, vocês conhecem as outras nações. Você sabe que as outras nações, as lideranças, os seus reis, os seus líderes exercem domínio sobre elas. Existe uma hierarquia de gestão, de imposição, mas aqui entre nós assim não funciona. Vocês não entenderam nada. Jesus queria passar mais uma vez o entendimento para os seus discípulos de que aquele que tinha que ser a visão de grandeza, eles precisavam primeiro serem pequenos, servindo eles terão grandeza, não no ambiente terreno, num reino terreno, mas no reino dos céus. E quais são as lições que a gente pode olhar para esse texto, queridos? Quando a gente olha para a confusão, os demais discípulos, os 10, eles não curtiram muito a posição de Tiago e João. O texto diz que eles ficaram indignados. Por que será que eles ficaram indignados? Eu me arrisco a dizer que pela maturidade deles também, eles devem ter pensado: poxa, eles chegaram primeiro que a gente. É capaz que Jesus conceda os melhores lugares e a gente não fique com Jesus à esquerda e à sua direita. E Jesus faz uma menção a eles, irmãos, que do ponto de vista teológico diz o seguinte: olha, vocês são capazes de participar do batismo com que eu participo, vocês são capazes de participar daquilo tudo que eu tenho participado. Se vocês são capazes de participar do batismo com que eu tenho batizado e beber do cálice que eu tenho bebido, ok, mas decidir quem está à minha esquerda ou à minha direita não cabe a mim. Em algumas versões Jesus diz: olha, não cabe a mim, cabe ao Pai. E alguns teólogos afirmam até que realmente é decisão do Deus Todo-Poderoso aqueles que poderiam estar ali à esquerda, à direita. Mártires, aqueles que perderam as suas vidas professando a sua fé em Jesus, aqueles que realmente renegaram uma série de coisas nas suas vidas, mas defenderam a sua fé até a fé de morte. Tiago e João ainda tinham que passar por uma estrada de aprendizado, irmãos, uma trilha de amadurecimento espiritual. O interessante é que a história bíblica diz que Tiago foi o primeiro mártir dos discípulos. Herodes decidiu por uma matança, ele foi o primeiro decapitado, mas ele foi aprender isso um pouco mais à frente, que ser grande era ser grande entregando a sua vida por Jesus. Ele haveria de ser grande nos céus, reconhecido por aquele que defendeu a sua fé até a sua vida terrena, amém? Eles precisavam entender essa trilha de servir. E o que a gente pode aprender com mensagem para as nossas vidas aqui e relembrarmos como comunidade. Quero pensar, irmãos, nós juntos aqui nessa noite, que a busca pelo poder tem sido uma grande barreira nos relacionamentos. A busca pelo poder nas nossas igrejas, a busca pelo poder nos nossos ministérios, a busca pelo poder nos nossos negócios, a busca pelo poder nas organizações, a busca pelo poder nos nossos governantes tem sido barreiras de relacionamentos terríveis.
Eu vejo tanto isso, irmãos. Eu estou no mundo corporativo, a maioria de vocês conhecem. Gente, quanto um cargo, parece que as pessoas se posicionam num cargo, num crachá, numa posição, e elas se armam com poder. É o poder da crachazada que a gente diz, não é isso? A crachazada? Bate o seu crachá. As pessoas entendem que elas são pelo cargo que elas exercem. Outras definem uma posição de poder pelo poder aquisitivo que elas têm. A gente quase não vê isso aqui na região onde a gente mora. Por aquele carro que elas dirigem, pela casa que elas moram, pelo poder aquisitivo, ou pela cor do cartão a qual elas usam. Isso dá poder na fila do Pão de Açúcar, que não é um lugar de gente feliz. O lugar de gente feliz é aqui, amém? Esse slogan é da minha época. Foi só para descontrair vocês. Mas a realidade é que o poder tem afetado relacionamentos. E isso estava afetando os discípulos de uma forma tremenda. Eles precisavam entender. E Jesus diz: olha, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Se vocês estão dispostos a beber do cálice. O cálice aqui que Jesus diz é o sofrimento. Tanto é que Jesus, nos momentos antes, orando a Deus, dizendo assim: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Eles precisavam entender que numa trilha de servir, eles ainda precisavam passar por sofrimentos, por dificuldades, mas que eles precisavam estar ali unidos e juntos, entendendo aquilo que Jesus havia direcionado para eles. Eles estavam por chegar em Jerusalém. E Jesus diz: olha, agora chegou a hora. Vocês haverão de ser exercitados. A fé de vocês haverão de ser exercitadas, irmãos. Quando a gente olha para o nosso dia a dia, a busca pelo poder, muitas vezes as situações têm exercitado também a nossa fé. Quem nós somos, aquilo que nós externamos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E Jesus diz a eles, dizendo o seguinte: olha, vocês estão discutindo entre vocês, né, quem é o melhor de vocês. Vocês não entenderam nada. Pediram errado. Como muitas das nossas orações que muitas vezes nós elevamos ao Senhor. Irmãos, muitas vezes nós temos que ser gratos, porque muitas das nossas orações às vezes não são respondidas. Talvez você olhar para mim e falar: Pastor Fischer, que heresia. Não, graças a Deus, muitas das minhas orações e das nossas orações, às vezes Deus não respondeu. Sabe por quê? Porque Deus deu um livramento para mim e para você. A gente vai entender depois. E os discípulos precisavam entender isso, que a busca pelo poder estava minando, era uma barreira de relacionamentos, e eles precisavam estar juntos, eles precisavam entender o sofrimento que eles haveriam de passar ali. Eles estavam chegando, e depois Jesus estava chegando, indo para Jerusalém, passa em Jericó, e dá ali, né, o cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, me cura, dê visão a mim. Mas eles precisavam vivenciar aqueles últimos momentos e entenderem que eles ainda haveriam passar pela trilha do servir, mas servir verdadeiramente sem a presença física de Jesus. Mensagens para a nossa vida. Jesus olha, irmãos, para os seus discípulos e lembra a cada um de nós nessa noite que o reino não é uma organização. Eles estavam confusos com as instituições governamentais, com os governos, com os palácios, com os reinados. Jesus diz o seguinte: olha, Marcos 10, 42 e 43... Jesus os chamou e disse: olha, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, eles as dominam. Eles exercem poder entre elas. Eu não estou falando de igreja ainda, irmãos, mas algumas coisas podem ser comuns a muitos de nós tenhamos vivenciados. Lideranças espirituais que dominam seus liderados, que definem estruturas hierárquicas na sua igreja, que você começa como obreiro 1, 2, 3, e as pessoas sofrem pelo ungido do Senhor, o apóstolo X, Y, Z. Líderes espirituais que exercem uma liderança de opressão às suas igrejas. Que Deus tenha misericórdia e que Deus preserve em nós esse ambiente saudável espiritual, amém? E Jesus diz a eles o seguinte: olha, essas lideranças, elas dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês, igreja. Não será assim entre vocês, família Relevância, amém?
Vocês caminharão um relacionamento íntimo comigo, Jesus Todo-Poderoso, e viverão uma vida que agrade ao Senhor. Jesus nos ensina que o reino não é uma organização, irmãos, hierárquica. A gente precisa ter, sim, a gente tem que ter respeito ao nosso pastor, ao pastor Bruno, à pastora Rebeca. A gente precisa entender que existe uma organização de tudo isso aqui, mas quem está ao trono e quem é glorificado aqui é Jesus, amém? Como uma igreja cristocêntrica. Ao Senhor Jesus toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Porque Jesus nos ensina que o reino não é uma organização montada por homens, e sim um organismo vivo de homens e mulheres regenerados pelo sangue de Jesus, dispostos e dispostas a servir com aquilo que elas são, com aquilo que elas têm e com aquilo que elas ainda haverão de ter na presença do Senhor, amém? Jesus nos ensina, irmãos, uma outra lição, que o servir ao outro é extremamente importante e imprescindível, amém? E aí dá pra gente fazer algumas perguntas aqui, né, também. Você tem servido pessoas? Até fora do âmbito da igreja, tá? Parece que servir até no âmbito da igreja a coisa fica mais fácil, a gente se entende, a gente tem a mesma linguagem, né? A gente tem a linguagem bíblica, a gente tem aqui as nossas afinidades. Você tem servido pessoas no exercício da sua função? Ou é muitas vezes o egoísmo ou aquela questão de que a nossa posição é a que prevalece? Jesus nos lembra que aquele que quer ser grande, que seja pequeno. E aquele que quiser ser o maior dos servos, que seja escravo. Mas como é desafio isso, irmãos, para a gente praticar isso nas nossas relações, nos ambientes de negócios. Na igreja já é um desafio. Imagine amanhã, quando você chegar lá na tua empresa, no teu trabalho, no teu negócio, quando você atender os seus pacientes, você está disposto a servir? Que o Senhor molde os nossos corações nessa noite, amém? Marcos 10:43, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deve ser servo. É o paradoxo, irmãos, do servir. Para que eu tenha uma grandeza em Deus no reino dos céus, eu preciso ser pequeno aqui. Para que eu possa crescer no reino dos céus, é importante que Ele cresça e que eu diminua. E que eu diminua diante dos meus diplomas, diante das minhas coisas. A gente entra, eu falava isso pela manhã, que bom que quando nós nos adentramos aquilo ali, aquela porta para cá, somos todos iguais, graças a Deus. Ninguém aqui é tratado de uma forma diferente, ninguém aqui é tratado num ambiente de coerção ou de uma liderança dominante, mas todos aqui estão porque receberam e foram motivados pela direção do Espírito Santo de Deus para estarem aqui, amém? Jesus nos ensina que o servir ao outro é extremamente importante, imprescindível, e agora mais do que nunca, irmãos. Você está disposto a servir? Você está disposto a servir um ao outro? Eu acompanhava pelas mídias sociais aqui da igreja, a equipe de louvor chegaram aqui hoje de manhã, estão aqui grande parte deles às 7:30 da manhã, irmãos. Num domingo. E a maioria não mora aqui perto. Para que estivessem aqui 7:30, as equipes geralmente eles chegam cedo, acordaram cedo, porque estavam dispostos a servir a cada um de nós, porque reconhecem aquilo que eles têm com Jesus. Pessoas se prepararam para cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, porque decidiram servir uns aos outros. Pessoas decidiram vir para cá com jejum e oração, para estar agora, nesse momento, em nome de Jesus, no ambiente de intercessão por você, para que Jesus fale ao seu coração, para que Jesus fale aos nossos corações. Portanto, queridos, você tem servido a pessoas. Ser grande no reino de Deus é servir. Do servir aqui, do servir nas nossas relações, do servir na nossa família. É assim que nós agradamos ao Senhor Jesus servindo, amém? Porém nós temos uma dificuldade, irmãos, e a gente sabe disso.
mas que nós precisamos buscar no Senhor. Ela precisa ser tratada, restaurada, sabe? Que Deus tire do nosso coração, que é uma natureza, que vem da natureza humana, que é o gostinho que a gente tem pelo poder. Isso ficou de uma forma muito clara lá no Éden. Abre a tua palavra, abre a tua Bíblia em Gênesis 3, de 1 a 5. Eu não sei se estava rolando, está rolando o texto aqui. Existe uma raiz na natureza humana, meu irmão, minha irmã, que precisa ser tratada, que é exatamente o desejo da dominação, o desejo do poder, o desejo de ter poder sobre todas as coisas. E Satanás, na sua astúcia ali no Éden, ele usou dessa raiz para contribuir para a queda. E diz assim o texto, Gênesis 3, de 1 a 5. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes desse fruto, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Abrirão os vossos olhos e vocês terão poder, tal como Deus tem. Irmãos, a natureza humana suscetível à queda, a se deixar levada pela liderança, de querer liderar todas as coisas, que precisa ser restaurada, que precisa ser colocada na mão de Deus nessa noite, que precisa ser colocada a cada dia, sabe, diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja presente na minha vida todos os dias. Amém. Concluindo, queridos, eu quero dizer a vocês que, e lembrá-los que Jesus nos chama para o servir. Amém? O que falta para você servir? Quais são os movimentos adicionais que você precisa ainda vivenciar na sua vida para que você decida servir? Queridos, o nosso país, a nossa cidade, as nossas relações viverão um verdadeiro avivamento quando nós decidirmos pelo servir genuíno em Cristo Jesus. Amém? Um servir que é para glorificá-lo, um servir que não é a necessidade de querer estar à esquerda e à direita. Talvez se aqui Tiago e João tivessem mídias sociais: Jesus, eu quero te seguir melhor, tem como você me dar uns posts para que aqui no reposts da minha mídia social eu tenha outros seguidores? Querido, servir não é isso. É legal, eu acho que a gente tem sim que usar as nossas mídias sociais, divulgar aquilo que a gente tem feito, mas cuidado com a razão e com as expectativas as quais estão no seu coração. Se é para glorificar Deus, Deus vai receber. Se não é para glorificar Deus, passou em vão. Porque é importante que Ele cresça e que nós nos diminuamos. Amém? Jesus nos chama para o servir, e para isso nós precisamos tomar algumas iniciativas aqui. A equipe de louvor pode vir à frente. A primeira delas, irmãos, olhando esse texto, é entender que só proximidade com Jesus não garante maturidade, não. Só proximidade, uma proximidade dominical. Olha só, se os discípulos que estavam com Ele, dormiam com Ele, serviam com Ele, andavam 3 anos, titubearam no sentido de entender o que é um servir genuíno, só proximidade com Jesus não vai garantir um servir genuíno que agrade ao Senhor. Eis o tempo da mudança, amém? Mas também um outro aprendizado que a gente pode ter com esse texto é de que para que a gente possa trilhar esse caminho do servir, nós precisamos buscar os nossos dons espirituais e colocá-lo em prática. Você colocando o seu dom espiritual em prática, irmão, já é um exercício de servir. Coloque o seu dom para glorificar ao Senhor, e nós seremos aqui tremendamente abençoados como igreja, porque o seu dom edifica a igreja, amém? Lembrei de uma música da nossa época, irmã Rosana. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, amém? Essa galera mais jovem não sabe, né? É isso, coloque o seu dom, você tem valor para isso.
Mas também decida pelo servir, irmãos. O servir com humildade, o servir para glorificar a Deus, sabe? Menos holofotes, mais cruz de Cristo no servir para Ele, porque todas as coisas são feitas por Ele, para Ele são feitas todas as coisas, amém? Mas nós precisamos renegar também ainda algumas coisas. Os discípulos precisaram renegar, irmãos, ainda continuaram numa jornada, e a gente sabe que, após ali a ressurreição de Jesus, começou o ministério, e aí eu creio que eles começaram a entender o que era servir. Começaram a entender as palavras que Jesus tinha compartilhado com eles. Eles precisaram deixar aqui, talvez eu e você precisamos deixar nessa noite, deixarmos o egoísmo. Nós vivemos numa vida frenética, irmãos, para o aperfeiçoamento profissional. A gente vive numa vida frenética, sabe, para o alcance de coisas. Tudo isso é muito bom, e que Deus continue. A minha oração, a nossa oração como igreja, é que Deus continue te abençoando, amém? Que Deus continue enchendo os seus celeiros, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus bens. Mas pare para pensar: Senhor, como que eu posso usar tudo isso para te glorificar, para servir a igreja, abrindo a minha casa para um pequeno grupo, abrindo a minha casa para receber os meus irmãos, usando, sabe, como a gente viu aqui nesses últimos dias, irmãos, a manifestação do servir genuíno, pessoas carregando água, pessoas carregando alimentos, pessoas buscando, sabe, olha, como a viúva, olha, é o que eu trouxe, mas eu trouxe de coração. Que Deus abençoe, que possamos deixar o egoísmo, as orações estão somente em nosso favor, a autoexaltação, mas possamos direcionar a exaltação a Jesus, amém? Quero fazer aqui nessa noite, irmãos, o que a gente fez pela manhã, e Deus tocou no meu coração, e eu compartilhei com o pastor Bruno. A gente precisa aprender a agradecer, irmãos. É verdade, amém? Agradecer àqueles que têm servido, aqueles que têm separado do tempo das suas vidas, numa semana, numa metrópole muito louca, para servir. Cada um de nós estamos aqui nessa noite. Eu quero chamar todos os voluntários da igreja para que venham à frente aqui com o pastor Bruno, com a pastora Rebeca, todos que trabalham em todas as áreas, todos os ministérios, venham aqui à frente. Vem cá, Rosana, agita aí o pessoal de louvor, João, todo mundo, todos aqueles que são voluntários, que estão no staff, a equipe aqui de louvor está aqui, né, aqueles que não estão conosco, mas depois que acompanharão essa ministração, venham todos aqui à frente, venham todos. Essa noite da gente agradecer ao Senhor, de agradecermos ao Senhor, porque o Senhor tem nos direcionado como igreja, amém? Glória a Deus. Não sei se quem está cuidando das crianças pode vir também. Todos, venham aqui mais para o meio. Gabriel está pedindo mais para o meio aqui, ó, venham aqui mais para o meio. E nós vamos orar. Eu quero te convidar, igreja, fique em pé. Fiquemos em pé. E nós vamos fazer esse momento, irmãos, um momento de gratidão, sabe por quê? Jesus termina esse texto, irmãos. Se tem algo que eu sou apaixonado e meu coração arde na igreja, saber, vem cá, Aleph, na frente também, vem cá, são pessoas que servem ao Senhor, todos que estão aí, Patrick, agita a galera aqui, ó, vai ficar apertado, mas juntos nós somos mais fortes em Cristo Jesus, amém? Irmãos, aqui, ó, quando a gente olha de geração para geração, sabe o que é isso? Isso é igreja, isso é família. Não tem coisa mais linda na igreja, irmãos, de saber que nós, com as nossas limitações, pela graça e misericórdia de Jesus, o Senhor nos deu dons espirituais e nos deu a oportunidade de servirmos uns aos outros. A nossa oração como igreja é isso aqui, abraçados mesmo, é que toda essa comunidade, você que está aí, não pôde vir aqui, vem cá, Júlia, você serve também, vem cá, quem serve do louvor, vem cá à frente, vem cá. Vem cá, todos que estão aqui servindo. A nossa oração como igreja, irmãos, e eu creio que isso tem a direção do Espírito Santo do Senhor, é que o Espírito Santo do Senhor continue a agir de uma forma sobrenatural em cada vida aqui, em cada família, em cada sonho, em cada dom,
que esses dons, irmãos, ministrados para a glorificação do Senhor, eles ecoarão em Alphaville, ecoarão em Carapicuíba, em Osasco, em São Paulo. E agora a gente vai orar uns pelos outros aqui. Eu vou descer aqui também, nós cantaremos um louvor. Vamos fazer esse momento um momento de entrega, de consagração dos nossos irmãos, da nossa liderança pastoral. Mas que você que aqui está nos convidando. Eis que existe o convite de Jesus, e Jesus diz o seguinte: eis que eu estou à porta, e se você abrir a porta, eu entro, entrarei e estarei com você. Então, enquanto fazemos esse momento de intercessão, de entrega, de consagração ao Senhor, feche os seus olhos e também pense nisso: Senhor, eu quero servir na sua casa e no seu reino.